Bom, Renegado Podcast aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tô procrastinando faz bastante tempo já, que é sobre a tecnologia ser a nova religião, né? Bom, para contextualizar do que eu vou falar, eu vou citar uma ocasião que aconteceu em um grupo de notícias no Telegram que eu participava, né? Tem um dia que teve uma notícia lá falando que um robô realizou uma operação em um paciente e deu tudo certo e o robô 96% de precisão, sei lá o quê. Daí eu comentei lá embaixo, nos comentários, que isso era perigoso, porque iriam roubar os nossos empregos, né? E muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui vão achar que essa informação ela é muito superficial, ela é muito burra, digamos assim. Mas calma que eu já vou explicar e argumentar do porquê eu acho isso. Daí teve um cara que falou assim: ah, você é burro, que não sei o quê, porque. Daí estou lá. Nossa, então, se for seguir a sua lógica, iria ter entregadores de mensagens de cartas até hoje. Daí ele começou a citar um monte de emprego que tá. Que não existe mais, né? Que está obsoleto faz bastante tempo já. Daí, com essa questão, eu queria explicar mais e melhor do porquê eu acho isso, né? É o seguinte, eu não sou contra a tecnologia em si, cara. Não é essa a questão. Eu acho sim a tecnologia uma das melhores invenções que a humanidade já teve. Mas a questão é, se ela fosse usada para o bem, né? Porque ela não é. Quem controla a tecnologia são pessoas que não querem o seu bem. Essa é a questão. Você pode falar assim, nossa, isso teria da conspiração. Você é louco, renegado, que não sei o quê. Enfim, eu vou abordar essa questão das conspirações em um vídeo futuro. Mas, por enquanto, eu queria explicar o seguinte: o sistema, muitas vezes, apresenta algo como algo bom, só que lá no fim, lá no final, vai ser algo que vai ser prejudicial para nós. E é isso, essa é a questão que envolve a tecnologia. Por quê? Tudo bem, a tecnologia vai chegar e ela vai começar a substituir empregos pequenos, empregos que ninguém dá muito valor, só que cada vez mais ela vai tomar empregos, trabalhos, cada vez maiores. E no fim, não vai sobrar emprego. Isso daqui não é uma invenção minha, não. Isso daqui é uma coisa que toda pessoa que tem uma mente funcionando e não é gada e não é idólatra do conceito de tecnocracia vai entender. O próprio Coruja Edo Carvalho fala dessa questão, fala abertamente que não vai existir emprego e coisa do tipo. Então, não é uma questão que eu invento. Não, cara, isso é um óbvio. Isso daqui é só você pensar a longo prazo. Tudo bem, no começo eles vão conseguir substituir empregos que vão precisar de mão de obra, né? Esforço físico. Então, trabalhos como pedreiro, eletricista, pintor, talvez mecânico também, vai resistir por mais tempo. Mais uma hora, se a tecnologia evoluir o tanto que se espera dela, vai sim chegar uma hora que ela vai substituir esses empregos também. Isso é um fato, cara. Então, com isso, o sistema vai observar que vai precisar de uma renda universal, quer dizer, vai precisar de uma renda básica universal. E não, isso daqui não é uma conspiração. Nossa, você tá louco, renegado. Você meta isso, que não sei o quê. O próprio Elon Musk fala isso abertamente no Twitter dele. Então não é uma coisa velada, mas. Não, cara, isso daqui é uma coisa que todo mundo sabe. Aquele cara lá, o Peter Drell, sei lá, eu não lembro o nome dele ao certo. Aquele cara lá que é muito fascinado por tecnologia, ele quer uma tecnocracia no mundo, ele fala abertamente sobre isso também. Então, qual é o problema da renda básica universal? Bom, para quem tem dois neurônios no cérebro, vai saber já, né? Mas para quem é meio burrinho, eu vou explicar. A renda básica universal parte de um pressuposto que o governo vai ter total controle do que você vai receber, do que você vai gastar, provavelmente também,
Tem essa questão do crédito social também, que eu já falei em um vídeo passado sobre quanto mais conhecimento, mais você despreza a modernidade. Nesse vídeo, falei sobre essa questão, né? Tanto que a China tem essa questão do crédito social mesmo. Então, não é uma coisa que invento. Não, cara, isso aqui é um fato. Vai existir mesmo. Eu gostaria que não, mas eu não posso impedir o que vai acontecer. E fora isso, e com essa questão, vem à tona uma coisa muito evidente. O governo vai ter total controle das pessoas, das finanças e, consequentemente, do que elas consomem, tanto consomem em matéria de alimento mesmo, tanto em questões de pensamento, né? Ideias. Você sabe, né, cara? O sistema, o governo, não é confiável, né? Não é confiável. Isso é um fato, cara. Não queria falar muito sobre essa questão, mas tem certo criador da comunidade que me parece confiar muito no governo, né? Ele faz alguns posts na aba comunidade dele que ele fala sobre algumas conspirações que ele discorda, o conceito é de conspiração que ele discorda, que ele não gosta. Ele fala sobre que ele confia sim no governo, nas forças políticas e coisa do tipo. Daí me vem na cabeça uma questão. Como que um cara se diz desperto, que ele conhece a natureza feminina, e ele sabe que o sistema mente muito sobre essa questão da biologia feminina, né? De como as mulheres se comportam e do que elas querem. Como um cara desse, que entende isso, que fala disso, tem esse pensamento de que acredita no governo e coisa do tipo, né? Não seria uma contradição? Mas enfim, né? Ah, eu nem ia citar o cara, né? Mas já que eu tô aqui e tô falando sobre conspirações, sobre governo, coisa do tipo, eu acho que eu vou fazer um bem bolado. Eu vou juntar aquele vídeo das conspirações com esse vídeo da tecnologia, né? Então, primeiro, caso Tuskegee, Ilha Epstein, caso Pidiri, MK Ultra, entre outros. O que o que eu disse agora tem a ver uma coisa com outra? Bom, eram conspirações que eram ditas como mentiras, como falsas e coisa do tipo, e se provaram verdade, né? Eu nem ia citar o nome dele aqui, né? Mas o Sombroso postou um post na aba comunidade dele falando sobre a conspiração, né, entre aspas, de que o homem não foi para a Lua. Eu não vou entrar nessa questão do homem ter ido à Lua nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande já, né? Mas o que eu queria falar é que logo depois que ele começou o texto, ele falou que ele acredita sim no governo, no governo americano e coisa do tipo. Daí a minha pergunta é: como um governo que escondeu o caso das Cage, escondeu o caso MK Ultra e escondeu também o envolvimento dele com a distribuição de drogas em algumas periferias dos Estados Unidos, principalmente latinas e comunidades negras, como um sistema, um governo que mente sobre todas essas questões, como você acredita num governo desse? Essa questão, essa pergunta que fica. Eu não tenho nada contra o Sombroso, né? Eu até acho interessante algumas coisas que ele fala, só que essa questão dele ser muito anticonspirações, como se isso fosse um atestado de superioridade intelectual, eu não curto muito. É só isso. Eu discordo dele dessa questão. Sei lá, eu acho de uma contradição, de uma infantilidade imensa você confiar no governo, mesmo se dizendo. Eu não vou falar que ele se diz Red Pill, né? Mas ele aborda sobre algum desses temas no canal dele. Então, sei lá, eu acho algo extremamente contraditório essa questão. Mas enfim, eu não tenho nada contra ele pessoalmente ou tipo. Isso daqui é só uma divergência opinativa, né? Mas continuando sobre a questão da tecnologia, eu vou citar uma coisa aqui, uma notícia que eu vi,
que exemplifica muito sobre essa questão de confiar na tecnologia que eu falei anteriormente. Para mim não é novidade que o chatbot, as IAs, não são confiáveis. As informações dela podem ser manipuladas, podem ser mudadas, tiradas de contexto para fins maiores, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma matéria que eu vi aqui em um site que fala sobre essa questão da IA, chatbots não serem confiáveis. Porque eu vou começar a ler aqui. Ó, fala assim: um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Zurique reuniu o conjunto de 504 problemas matemáticos com pequenos erros. Eles descobriram que, em muitos casos, ao invés de alertar o usuário sobre os erros, a IA inventa sequências de cálculos para tentar um resultado correto. Do ChatGPT fez isso em 29% dos testes e o DeepSeek fez em 70%. Ou seja, mesmo em problemas lógicos, em problemas, digamos assim, racionais, que não tem muito, digamos assim, não tem muita variável, é um resultado geralmente objetivo, a IA mudou o resultado, né? Inventou sequências de cálculos para tentar agradar o usuário. Isso daqui não serve só para matemática, não. Isso serve para notícias, história, religião, teologia, né? E vários outros assuntos. Então, olha como uma arma dessa é perigosa na mão de gente burra, na mão de bochilheiro, né? Porque bochilheiro, ele não pensa. Ele só vem na IA lá, pesquisa, pergunta lá pra IA, e o que a IA responde, ele já pensa com verdade. Ele não questiona aquilo. Porque na cabeça dele não existe questionar a IA, porque se ele questionar a IA, ele está questionando o sistema. Então, olha como isso pode ser brutal em questão de informação, em questão de conhecimento, daqui a algumas décadas. E aquilo que o Deere fala sobre a corrupção do conhecimento. Tanto que teve uma vez que eu tava debatendo com uma IA lá, a IA do Elon Musk, né? A Grok. Há um tempo atrás, né? Porque agora a IA, a Grok ela é paga, né? Ela está disponível para quem paga o Twitter, né? Para quem é verificado. Mas antes, ela era pública. Daí, eu postei um vídeo lá, eu acho, um post, sei lá o quê. Eu comecei a questionar a IA sobre o tema conspirações. Daí eu fui lá, falando, argumentando. Daí chegou uma hora que a IA, ela respondeu da minha resposta. Daí eu fiz uma resposta em cima, respondendo aquilo e meio que refutando o que ela disse, né? Porque ela disse que eu me lembre, né? Ela disse que esses planos globais aí, essa ideia de que existe uma elite que se reúne para fazer planos globais, é algo totalmente meio que infantil, porque muitas vezes a elite não vai concordar em tudo. Isso poderia gerar divergências de opinião, fora a questão de traição. Daí que eu me lembre, eu respondi falando que, por mais que eu exista essas traições, essas divergências de opinião, mesmo assim eles iriam se reunir em prol de objetivos maiores, para conquistar coisas maiores. Então eles deixariam as diferenças de lado para se unir em prol de algo maior. Daí, para finalizar a minha resposta, eu citei conspirações que eram mentira, né? Que eram ditas como loucura, e se provaram verdade. Depois de um tempo, as mesmas conspirações que eu citei no vídeo, né? Anteriormente. Daí, o que era para acontecer? Era pra Grok me responder, né? A IA me responder e nós continuar debatendo. Vai até chegar um ponto que eu não iria querer mais debater e ia parar. Só que não foi isso que aconteceu. Porque a IA, em vez de me responder, ela não fez aquilo. Ela não me respondeu. E pra mim, aquilo foi muito estranho, porque o Grok, né, a IA, antigamente, né, quando tinha IA pública, né, respondia essas perguntas
os seus comentários em segundos, de forma instantânea. Daí quando eu vi aquilo, eu achei estranho, né? E ela não respondeu mais. Daí passou um tempo. Daí eu fui ver aquele debate, né, que eu fiz com a Grok. E isso foi antes da IA ficar indisponível, né? Foi antes dela virar paga. Daí eu fui verificar o debate. Daí eu fui lá no post e fui lá clicar nas respostas. E quando eu vi, não tinha mais respostas. Não tinha mais debate, porque o Twitter, ou sei lá, a IA, a Grok, apagou tudo. Então eu achei estranho. Nossa, se algo é tão, digamos assim, loucura assim, por que apagar aquilo? Porque apagar, sendo que aquilo é algo totalmente falho, errado, facilmente passível de refutação. O porquê apagar aquilo então? Sendo que a Grok nunca apagava as respostas dela. Então eu achei estranho, né? Daí, um tempo depois, eu fiz um post lá, só que não era sobre ecoexpressões, não. Era algo fútil lá, sei lá, é casual. Daí, nos comentários, parece que alguém citou a Grok lá, né? Daí a Grok fez um comentário lá. Daí, eu me lembrei de um comentário que meio que revoltava, que contradizia o que ela tinha dito naquele comentário que eu tinha visto, né? Daí eu fui lá, colei aquele comentário lá, nas respostas. Daí a Grok, de forma suspeita, apagou o meu comentário lá. Quer dizer, apagou o comentário que ela fez em post aleatório lá, que eu tinha postado lá. Apagou e fiz de conta que aquele comentário eu nunca tinha existido. Daí sim que eu fui entender, porque, pelo que parece, a Grok viu que aquele argumento que ela tinha dado no debate lá, que eu fiz com ela, foi um argumento burro, podre, apagou aquilo, como se nunca tivesse acontecido, e seguiu em frente. Ou seja, aquilo que eu analisei só comprova que o que eu argumentei naquele post que eu fiz era verdade. Daí que vem a questão. Poxa, se chegou no nível de apagar aquilo, é porque o que eu estava dizendo é verdade. Não era conspiração, não era coisa tirada da minha cabeça. Aquilo é verdade. Então, como uma forma de prevenção, a IA fez aquilo para se precaver, é para dar uma de espertinha. Isso é mais um dos motivos para eu ficar alerta sobre essa questão da tecnologia, das IAs. Porque eu acredito sim que essa questão das IAs pode ser usada como forma de manipulação de conhecimento, não só de política, mas questão de história, teologia, saúde, como forma de manipulação. É porque as pessoas não conhecem a verdade plena. É isso que eu penso. E outra questão também é que, bom, não é novidade para ninguém que existe robô feito para exército, né? Robô é para matar. Daí que vem a pergunta: por que eles iriam desenvolver robôs, drones com metralhadoras? Daí você pode estar pensando assim: ai, é que isso daqui é para minha própria segurança, que não sei o quê. Porém, o que impede do sistema usar isso para o mal? Essa é a questão, cara. O porquê o sistema iria impulsionar tecnologias que iriam te substituir no futuro, para você ficar ainda mais preso e ainda mais pobre. É aquele ditado que a gente fala, né? Que o Fórum Econômico fala que você não terá nada e será feliz. O plano é 2030. Então essa é a questão, cara. Porque o sistema, ele ganha muito com isso, cara. Por exemplo, burrice aumentando, então as pessoas elas não pensam mais de forma profunda. Se ela não sabe a resposta de algo, não sabe fazer algo, ela vai pra IA, pergunta lá e pronto, ela sabe a resposta. Só que é o seguinte, essa resposta é uma resposta muito curta, muito vazia. Não tem conhecimento real naquilo. É um conhecimento muitas vezes é superficial, curto, sem nenhuma profundidade e muitas vezes manipulado. Tanto que eu vi um tempo atrás, falando que o DeepSeek meio que tirava informações sobre o que aconteceu. E alguns ações, digamos assim, questionáveis
que o governo chinês fez. Então, olha como é fácil manipular as pessoas, olha como é fácil manipular o que as pessoas pensam e o que as pessoas acreditam por meio da tecnologia. Isso é que é o DeepSeek. Aí é do, aí é da China, né? Imagine IAs dos Estados Unidos, né? O ChatGPT e outros IAs. A IA da Google, o que garante, por exemplo, que a IA da Google não anule, não, digo assim, proteja informações sobre alguma ação questionável que a Google fez com pessoas ou com certas ideologias, por exemplo, também. Então essa é a questão, cara. Quando eu falo que eu não confio na tecnologia, eu não falo da boca pra fora. Eu tenho conhecimento para isso. Eu penso sobre isso. Eu reflito sobre isso. Eu pesquiso sobre isso. Então não é algo tirado da minha cabeça de forma rasa e superficial. Não. Isso aqui é um fato, cara. Por que o sistema iria divulgar, iria te dar algo pro seu bem? Tipo celular, smartphone, computador, notebook, TV. Tudo isso é para te viciar, é para te empobrecer, é para até mesmo te afetar na questão da saúde, né? Porque esses aparelhos emitem uma frequência que são danosas para o corpo humano, até mesmo para os hormônios das pessoas, e por consequência os hormônios masculinos também, a testosterona. E o que eu falo? O homem é a plaga da cidade. Como você vai destruir ele? Por meio de coisas que destroem a saúde física dele. E a saúde mental também. Por que você acha que tem tanta gente desanimada da vida, depressiva e com tipo? Porque é isso, cara. É uma coisa muito vantajosa pro sistema. É essa questão. Porque se o sistema quisesse mais pessoas bem, ela conseguiria, cara. Por meio de propaganda midiática. As pessoas são muito manipuláveis, tanto pro bem, tanto pro mal. Então, se elas fizessem manipulação midiática para coisas boas, para coisas que vão realmente ajudar as pessoas, imagina o tanto de queria melhorar a saúde das pessoas. Mas elas não querem isso. Tanto que eu vi uma coisa que o Kurit falou, né? Que eu achei um dia dele hoje. Que ele falou que a CIA, é sempre a CIA, né? Tá sempre envolvida em coisas malignas, né? Mas a CIA divulgou, quer dizer, distribuiu drogas pro CIPs. E também teve propaganda midiática a favor da camisinha, né? Porque a camisinha antes era mal vista. Mas depois que o sistema fez a propaganda midiática dele, né? Isso foi bem visto e teve a era dos hips, né? Com muita droga, né? Muita ervinha, essa que vocês entendem, e muito sexo e muito hedonismo. Tanto que essa foi uma das eras que mais teve decadência da cultura, né? Feminismo vindo à tona e coisas desse tipo, né? Mas enfim. Mas continuando, então é muito benéfico para o sistema. Burrice, dependência da IA, como eu já falei antes, falta de criatividade. Então, por exemplo, até mesmo no YouTube, cara, cada vez mais você vai ver aí canais genéricos com roteiros feitos por IA. É igual o meu vídeo sobre IA, o Deus é o Novo Mundo. Nesse vídeo eu falo que tem muito vídeo que pode ser feito por IA, é por roteiro de IA. Tem até músicas, cara, tem até bandas que são feitas por IA, cara. Eu citei nesse vídeo uma banda de rock que é feita totalmente por IA e muitas pessoas se confundiram sobre essa questão. Olha como a IA não é algo confiável. Se contar a questão do deepfake, vai rolar muito deepfake nas eleições políticas e não só nas eleições políticas no geral. As pessoas elas sofrem muito com essa questão da IA clonar voz, clonar rosto, clonar expressões faciais. Então vai ter muita gente que vai ser prejudicada com isso. Vai rolar muito deepfake sexual, né? Pornografia, criar. Vai rolar muito isso. Vai ser um cyberpunk mesmo. Tanto que no Twitter, há um tempo atrás, teve muita polêmica em cima disso. Porque
os caras estavam colocando biquíni nas mulheres e elas estavam reclamando. E olha como a natureza feminina é contra a história. Quando é ela que ela tá postando aquele biquíni lá, aquela foto é de biquíni, tá tudo bem, mas quando é uma outra pessoa, aí não pode, não sei o quê. Daí você pode falar assim, é porque isso daí é algo. É porque isso mexe com autorização, né, que a mulher dá, faz esse tipo de coisa, então se ela faz, tá tudo bem, é porque foi ela que quis, mas quando é algo que foi divulgado por outras, isso é problemático. Sim, mas mesmo assim, você percebe uma certa hipocrisia nessa questão, porque quando ela que posta, não é algo tão vulgar assim, não é algo que prejudica a imagem dela. Agora, quando é outros, ela se sente incomodada. Mas não é porque, exatamente, é por ser outra pessoa. É porque aquilo expressa, demonstra uma hipocrisia que elas têm dentro delas mesmas. Mas enfim, eu não vou entrar nesse tema, né? Já falei sobre isso em um vídeo que eu falo sobre biquíni, né? Mas, continuando, tanto que eu vi, alguns dias atrás, essa questão de que tem muita foto de IA sexualizando mulheres evangélicas em cultos, em igrejas. Daí está rolando muita polêmica e coisa tipo. E teve uma matéria que eu vi um tempo atrás, falando que uma IA, ela incentivou o suicídio com um garoto. Tudo bem, você pode falar assim, nossa, o garoto, o cara lá, ele foi meio burro, não sei o quê, ele tinha problemas mentais já, ele não sabia ter responsabilidade própria, não sei o quê, acreditar numa IA, tudo bem, isso é verdade. Mas, mesmo assim, é algo a se pensar, cara, porque isso é um fato, tem muitas pessoas fracas mentalmente, mundo afora. Quando uma IA fala que algo é certo, ela realmente pode acreditar nilo e fazer aquilo, como foi o cara que fez isso. Mas isso que eu tô falando não é só no aspecto de suicídio, porque isso demonstra o que eu falei anteriormente, sobre as pessoas darem muito valor ao que a IA fala, ao que a IA aponta. Então, se uma IA fala algo, aquilo é absolutamente verdade. Mesmo que não seja, porque aquilo demonstra uma certa autoridade para as pessoas. Então, isso é algo prejudicial, algo que deve ser pensado, né? E se eu achar, eu vou deixar a matéria na descrição aí, para vocês verem. Também tem a questão das bonecas sexuais. Bom, não é novidade para ninguém que tem certas pessoas na comunidade que aprovam essa questão das bonecas sexuais. O próprio Coruja, um cara lá no Twitter que se chama Poseidon. Tem várias pessoas na comunidade que apoiam essa questão de boneca sexual. Pra mim, isso é um golpe, né? Eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre o falso moralismo dos Red Pills, parte 2, que eu falo sobre isso. Mas a questão é que eu observo essa questão das bonecas sexuais não como só uma questão de sexualidade corrompida, digamos assim. Não. Isso também se revela como uma forma de como as pessoas elas vão se relacionar no futuro. Porque as pessoas no futuro vão ficar cada vez mais solitárias, tanto homem quanto mulher, porque elas são muito estimuladas essa questão do ódio com o sexo oposto. Então, tanto a mulher quanto o homem se odeiam muito atualmente, principalmente no Brasil. Eu vi um vídeo do Coruja hoje, né? Que ele fala sobre isso, né? Que as mulheres brasileiras odeiam muito o homem bochiqueiro. Ele fala que as mulheres bochiqueiras são as mais odiosas com o homem, que mais recebem recompensas dos homens, mas mesmo assim são ingratas e não valorizam. Só que essa questão do Brasil, eu acho que vai ser impulsionado no mundo inteiro. Eu acho que esse ódio que as mulheres sentem pelo homem brasileiro, né, aqui no Brasil, vai acontecer também em países afora. E eu sei que tem aquela questão lá, é que a Bíblia fala sobre que vai chegar um tempo que 4 mulheres, sei lá, 5 mulheres, não me lembro agora, vai se agarrar a um homem pedindo para se casar porque eles vão sentir vergonhas de serem solteiras e não sei o quê. Só que essa questão do ódio contra o homem
vai acontecer antes dessa versão da Bíblia, eu acho. Daqui é meu achismo meu, é uma opinião, não tô falando que é um fato, mas pensa assim, eu vi uma matéria, outra matéria, né, falando que na Alemanha abriu um bordel com bonecas sexuais. Foi o primeiro bordel do mundo, eu acho, que fez essa questão de ter um bordel só com robôs sexuais. Então, a tendência pro mundo é ficar cada vez mais bizarro, porque o homem tá cada vez mais perdendo valor e perdendo cada vez mais poder de conquista sobre as mulheres. Então, a tendência é que os homens cada vez mais não se relacionam, tanto que falam que a geração Z é praticamente não transa, né? Fala que tem vários jovens acima dos 25, 30 anos que são virgens. Então, essa questão vai piorar cada vez mais, na minha visão. Daí, o penúltimo tópico que eu queria abordar é a questão do útero artificial. Bom, eu fiz um post, eu postei esse post na minha comunidade, que eu falo sobre uma notícia que fala sobre útero artificial, né? Sobre escolher as características do próprio filho. E pra mim, essa questão do útero artificial vai evidenciar muito uma questão da natureza humana que muitas pessoas insistem em negar que existe, que é essa questão da eugenia. A eugenia é algo que faz parte da natureza do ser humano. E isso, para mim, vai ser muito mostrado quando chegar realmente, quando as pessoas terem oportunidade de explorarem a questão do útero artificial. Porque você vai poder escolher traço do olho, genética, não sei o que, do olho, cor do cabelo, um monte de coisa, inteligência, muita coisa. Talvez até mesmo escolher a força que o indivíduo vai ter. Quando essa questão chegar, vai se elucidar muito essa questão da eugenia. Sobre as pessoas hoje escolherem os próprios filhos conforme o que ela quer. E é por isso exatamente que eu acho a ideia do útero artificial satânica, porque você escolher cada traço que o filho teu vai ser, pra mim é algo muito utópico, é algo muito, digamos assim, moralmente errado. Porque, pra mim, essa questão de escolher tudo que o indivíduo vai ter, vai parecer, e colocar essa escolha na mão das pessoas, vai ser algo ruim. Porque as pessoas não são plenamente cientes do que fazem. Então, o fato dos filhos, das crianças, nascerem de forma espontânea e não conforme o que a mãe quer ou o que o pai quer, torna a relação de pai e filho uma relação muito mais, digamos assim, natural, bela no sentido de que o pai vai saber, vai conseguir amar o filho por aquilo que ele é. Porque quem escolhe a aparência que uma pessoa vai ter é Deus, cara. O ser humano não tem essa capacidade de escolha. Porque se ele escolher essa questão da aparência do filho, não sei o que, vai se corromper. Isso é um fato. E quando o filho vem de uma forma que o pai não quer, isso faz aflorar uma questão mais de amor genuíno e de evolução mental, de maturidade do pai, de saber aceitar a pessoa da forma que ela é. Tanto que tem muito essa questão quando um filho nasce com uma deficiência física ou mental, né? Não tô falando que isso é bom, eu acho que não. Isso não é bom. Só que isso demonstra muito o que eu falo sobre essa questão. Porque ele tem muito pai que tem um filho autista, sei lá, ou deficiente físico, mas até que ao do tempo evolui como pessoa e sabe amar o filho da forma que ele veio pro mundo. E ensina muito pro pai sobre como a gente não pode escolher tudo que a gente quer na vida. Então isso faz a pessoa amadurecer mentalmente. Só que quando atribui essa questão do útero artificial, ocasiona o contrário, porque o pai vai ficar narcisista, vai ficar infantilizado e vai entregar todas as coisas que ele quer
na mão dele. Então ele vai sentir que tem poder sobre tudo. E isso vai, digamos assim, transbordar para outras situações na vida dele. Então, é isso. E para finalizar, que tá ficando muito grande já, é questão de como eu faço enganar as pessoas hoje em dia. Porque, nossa, cara, tem muito post no Twitter que as pessoas estão confundindo sobre se aquilo é real ou não. Eu não sou velho, cara. Porque antes eu falaria que é muito velho que cai nessa questão de vídeo falso de no Facebook, no Instagram e coisa do tipo. Só que agora, cara, é todo mundo. Até eu mesmo, cara. Até eu, às vezes, olho pra um vídeo e me pergunto se aquilo é verdade ou não. Porque hoje em dia não dá mais pra saber se aquilo de fato é verdade ou não. Porque aí é chegando num ponto que algo é tão bem feito, gerado, né? Que não dá pra saber. Então, isso vai ficar cada vez mais difícil de controlar. Isso é um fato, cara. Então, essa questão eu queria trazer. São essas os temas que eu queria trazer aqui para fazer vocês refletirem se a tecnologia é algo tão bom assim, é algo tão benéfico para as pessoas assim. E eu vou finalizar por aqui porque tá ficando muito grande. É o vídeo mais grande que eu fiz para esse canal. Ficou gigante o vídeo. Mas é isso, cara. É isso que eu queria dizer. Acho que ficou bom o vídeo já. E é isso, falou.